Olá, meu caro guerreiro, que eu trazer agora duas questões do assunto de porcentagem, tá? Por que eu vou trazer essas duas questões de porcentagens? Porque são duas questões que elas são longas, são difíceis e são questões chatas, tá? São questões chatas. E são questões que a gente tem que abordar de uma forma inteligente para resolvê-las sem perder-se no meio do caminho. É interessante que você tenha todo o cuidado de não se perder no meio do caminho, porque senão a tua questão já foi embora. Nós vamos ter uma média de 3 minutos para resolver cada questão. Então, você tem que estar habituado ali a uma estratégia de velocidade, de assertividade. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada nessas questões para você ver se realmente tem condição de você, seguindo esse raciocínio, resolver de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, a primeira questão que eu estou trazendo é uma questão da prova de 2022. É uma questão, olha só como essa questão ela é longa. Ela é uma questão longa, além de longa, é uma questão complicadinha. Não é o fato de ser porcentagem que vai deixar uma questão fácil. Toda questão de porcentagem é fácil, porque a porcentagem é simples, você pegar lá o 100% e descobrir qual é a razão adequada. Mas não é. Quando você aplica isso na prática, ela pode ser uma questão chata. Vamos ler a questão com calma. Vamos, então, tirar já os dados dessa questão e tentar acertá-la o mais rápido possível, tá? Então vamos lá. Uma equipe de marketing digital foi contratada para aumentar as vendas de um produto ofertado em um site de comércio econômico. Comércio eletrônico. Até agora não disse nada, só deu uma ambientação ali na questão, né? Para isso, elaborou um anúncio que quando o cliente clica nele, sobre ele, é direcionado para a página de vendas do produto. Então isso aí é um plano de fundo, você tem que entender, tá? Não disse nada, mas aí você tem que entender o que é que acontece para você exatamente mentalizar como é que você vai fazer a sua metodologia de resolução. Então olha só, o que eu disse, vamos só terminar esse primeiro parágrafo e eu vou recapitular. Esse anúncio foi divulgado em duas redes sociais, A e B, e foram obtidos os seguintes resultados. Muito bem, antes de falar sobre as redes e os resultados, nós vamos de novo, nesse momento, pessoal, é a hora que a gente tem que parar, nós temos que analisar a questão, não é momento de fazer a questão de forma muito rápida, sem que você entenda cada uma das fases e que você entenda o processo para você acelerar a sua resolução, tá? Então vamos lá, você tem aqui marketing digital e a gente tem que entender como é que é o processo do marketing digital. Então veja só, elaborou um anúncio, quando você clica em cima do anúncio, clica lá no anúncio, imagine que seja ali o Facebook ou o Google, você clica em cima daquele anúncio, normalmente ele tem um saiba mais, né? Aí você vai, aparece para você uma página, que é chamada uma página de vendas, onde você vai, quando clica naquele verdinho lá do anúncio do Facebook, aparece para você uma página do produto que você vai dar uma olhada, rola ali a página para cima, rola para baixo, você vê a página, beleza? Agora, o que acontece, pessoal, é que vai ter outros passos depois que você abre aquela página. Tá, primeiro ele estava dizendo que esse anúncio foi divulgado em duas redes sociais. Imagine o Google e o Facebook, tá? A rede social A, por exemplo. O anúncio foi visualizado por 3.000 pessoas. E aqui a gente já começa com dados numéricos. Então a gente vai aqui embaixo, ó, escrever a rede social A, 2 pontos. E aí nós vamos, ó, foi visualizado o anúncio por 3.000 pessoas. Então a gente vai dizer que na rede social A houve 3.000 views. Vamos economizar palavras, tá? Para que a gente tenha no nosso entendimento ali o mais simples possível. Temos 3.000 views na rede social A. 10% delas clicaram sobre o anúncio. Então, olha só, teve 3.000 views naquele anúncio lá do Facebook, vamos imaginar assim, tá bom? 10% de quem? Então, já é um dado a ser calculado, 10% das 3.000. Então, vamos lá, você clica uma setinha aqui, ó. 10% é só tirar o zero, então você tem que 300 pessoas, das 3.000 que visualizaram, 300 pessoas, que é 10%, clicaram sobre o anúncio. Então, clicaram, vamos botar só clicaram no anúncio lá. Tá, show de bola. Aí dali, clicaram no anúncio, vai para uma página de vendas. E aí, ó, vai para o site, que é a página de vendas. 3% das que clicaram sobre o anúncio
3% dos 300, o que significa 3%? Ora, 1% é você tirar dois zeros, né? Duas casas. Então 1% é 3. 3% vai ser 3 vezes 3. Então 9, 3% é 9, tá? Compraram o produto. Então 300 clicaram e 9 compraram. Então a gente já tem aqui todo o percurso de quem andou pela rede social A. 300 views, 3.000 views, 300 cliques e 9 compras, beleza? Tudo bem. O investimento feito para a publicação do anúncio nessa rede foi de R$100. Então, anúncio igual a R$100. Vamos botar só assim, ó, mais simples possível. Muito bem, terminamos a rede social A, vamos para a rede social B. Pessoal, na hora de você estar fazendo a prova, você já está lendo, já está escrevendo isso, já está imaginando o processo, já está fazendo então esse esqueminha aqui, tá? Tudo muito automático. Agora é hora da gente parar, hora da gente pensar, hora da gente visualizar, errar, mas na hora não, na hora é uma assertividade, já vai escrevendo rapidamente isso. E já sabe que na rede social B você vai seguir esse mesmo padrão. Quantos views? Então vamos colocar logo aqui, ó. Quantos views? Você vai ver quantos cliques, vou botar aqui clicaram como anterior, mas cliques seria legal também. E quantos compraram, tá certo? E aí, enfim, a gente vai ver também, ó, no anúncio, quanto foi gasto no anúncio da rede social B. Vamos supor que seja o Google, tá bom? Então vamos lá aos dados. O anúncio foi visualizado por 1.000 pessoas, então teve 1.000 views. Agora, 30% clicaram, 30%, 10% é 100, né? Só tirar o zero. Então 30% também dá 300, olha só, mesma quantidade de cliques da rede social A. 2% das que clicaram, compraram o anúncio. 2% dá 1% é 3, tá? 2% é 6. Por que é 3, professor? Porque 1% você tira duas casas. No caso, você tem 2 zeros, tira 2 zeros, vai ficar 3. 2% dá 6. E nesse anúncio, o investimento para a publicação foi de R$200. Ó, tá se percebendo que eu leio, às vezes, a própria questão com palavras um pouco diferentes, mas isso aí me ajuda a raciocinar melhor dentro da minha cabeça, da minha linha de raciocínio. Eu modifico a palavra e isso vai fazendo a minha cabeça trabalhar melhor do que a questão escrita. Vamos lá, próximo parágrafo. Por experiência, o pessoal da equipe de marketing considera que a quantidade de novas pessoas que verão, aliás, o anúncio futuro, né, é diretamente proporcional ao investimento realizado e que a quantidade de pessoas que comprarão o produto também se manterá proporcional à quantidade de pessoas que clicarão sobre o anúncio. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que é o seguinte, olha, na rede social A, se eu anunciei R$100 e teve 9 compras, se eu colocar R$200, 18 irão comprar. Se eu colocar R$300, 27 irão comprar. Agora, na rede social B, se eu coloquei 200, voltou 6 compras. Se eu colocar 400, deverão voltar 12 compras. Se eu colocar 300, deverá voltar... 300 é uma vez e meia, né? 6 mais 3, 9 compras. Então, ó, não misturar as redes sociais, cada uma independente da outra, tá bom? Muito bem. Sabendo disso, vamos seguir aqui o texto. O responsável pelo produto decidiu então investir mais R$300 em cada uma das redes sociais. Então, olha só, o que a gente acabou de dizer? Que aí, aqui, ó, de 100 e de 200, nós vamos colocar 300, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó, R$300 na rede social A, R$300. Na rede social B, foi investido também R$300 em anúncio. A gente já tem ideia do resultado. Vamos colocar o resultado aqui. Eu não sei se ele vai querer compra, clique ou view, mas vamos colocar o resultado final, que são as compras, tá? O resultado das compras. Se precisar de mais alguma coisa, nós vamos colocar. Não perca esse raciocínio da questão, para ficar mais fácil. Então, ó, R$100 voltaram 9 compras. R$300 é o triplo. 3 vezes 9, 27 compras. Então, 27 compras. Para a rede social B, 300 é uma vez e meia. Nós já fizemos essa conta, né? 6 mais 3 dá 9 compras. Tá, o total aqui, ó, de compras é de 36 compras. O total aqui, ó, foi de 15
compras, certo? Show! E aí vamos continuar a nossa leitura. E aí, ó, ele investiu R$300 em cada uma das redes para divulgação desse anúncio e obteve de fato o aumento proporcional esperado na quantidade de clientes que compraram esse produto. Então, de fato, a gente acertou com o que nós tínhamos que escrever aqui, que são as compras. Para classificar o aumento obtido na quantidade Q de compradores, então Q vai ser, ó, Q vai significar aumento na quantidade, vou botar só assim, ó, quantidade, vamos escrever logo todo, tá? Quantidade de compradores. Então não é a quantidade de compradores, é o aumento, cuidado, ó, que não é a quantidade de compradores, que é o aumento na quantidade de compradores, é diferente, tá? Se eu tive 10 compradores, depois eu tive 20 compradores, o meu Q não é 20, não é 20. O meu Q vai ser 20 menos 10, vai ser 10 compradores, que foi o número que aumentou. Para classificar o aumento obtido nessa quantidade Q de compradores, em consequência dessa segunda divulgação, em relação aos resultados observados na primeira divulgação, o responsável pelo produto adotou o seguinte critério: se Q for menor ou igual a 60%, foi não satisfatório. Se Q está entre 60% e 100%, nós o consideramos regular. E assim sucessivamente até excelente. Então veja só, pessoal. Eu tinha 15 compradores e aumentou para 300 compradores. Houve um aumento de 21 compradores. Então podemos dizer que Q vai ser representado por 21 compradores. Tá? É o aumento, 21 compradores a mais, compradores a mais, já que nós estamos falando de aumento de compradores. Então, 21 compradores a mais. Mas veja que a tabela é dada em porcentagem. E aí, o que nós vamos ver? Vamos ver quantos por cento houve de aumento, então, em relação ao primeiro anúncio. Tá? O aumento na quantidade de compradores em consequência dessa segunda divulgação, em relação, olha só, em relação ao que foi registrado com a primeira divulgação. Então esse que nós já fizemos isso, é 36 em relação aos 15, que dá os 21 a mais. Então nós vamos fazer o seguinte, é uma regrazinha de 3 simples. 15 compradores significa um total, que é quantidade, vamos botar assim, ok, NT. E em porcentagem, isso aqui significa 100%. Mas aí, ó, eu tive um aumento de 21 compradores, o que vai significar mais de 100%. Ou seja, vai significar quanto a mais? Vai significar 6 a mais. Então a gente tem que procurar essa porcentagem. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 15x igual a 21 vezes 100 é 21 com mais 2 zeros. Logo, x será igual a 2100, 2100, dividido por 15. Bom, dá para dividir tudo isso aqui por 3, né? Dividindo tudo por 3, aqui vai ficar 7, aqui vai ficar 5. 700 dividido por 5. Pessoal, antes de resolver, eu quero dar uma dica a uma divisão por 5. 5 dividir por 5 é a mesma coisa de você dividir por 10 dividido por 2. Porque 5 é 10 dividido por 2. Mas olha, que quando eu pego 700 dividido por 10 dividido por 2, pelo processo de divisão de fração, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar multiplicando esses 700 por 2. Depois eu tiro um zero. É a mesma coisa que dividir por 10. Tá? Então, sempre que você for dividir por 5, lembra de dobrar o número e tirar um zero. Ou, se não tiver zeros a tirar, você vai colocar uma vírgula à esquerda. Então, se eu vou dobrar aqui, vai dar 1.400, desculpa. 1.400. Se eu for tirar um zero, vai ficar 140. Pronto. Esse daqui é, de fato, o valor de Q. Então, Q será igual a 140%, que foi o aumento relativo ao segundo anúncio. No primeiro anúncio, nós tivemos 15 compradores no total. E aí no segundo houve um aumento
de 21 compradores. Muito mais do que 15, logo tem que ser mais do que 100%, tal. Então, tem que ser mais de 100%, 140%. E onde é que se enquadra esse 140%? Se enquadra aqui, ó, entre os 100 e os 150%. Ou seja, o resultado foi bom. Se o resultado foi bom, o item a se assinalar é a letra C de casa. Então veja que é uma questão longa, é uma questão, eu acho que considerada difícil, mas que você tem que fazer essa questão. Nós fizemos ela vagarosamente, mas você tem que fazer ela de forma mais rápida, assertiva, fazendo uma leitura com muito foco e destacando aquilo que você precisa destacar. No final das contas, nós não precisaríamos a quantidade de gente que clicou nem que viu. O único número que nós precisamos é o valor do anúncio e os que compraram. Mas isso, o número da compra, ele é originário dos números de visualizações, porque a gente vê que a questão ela vem trabalhando com porcentagem. Agora eu quero trabalhar com você uma questão do ano de 2023, que também trata de porcentagem. É uma questão que não é assim tão difícil, mas ela é uma questão que te traz uma pegadinha e é um alerta que eu faço nessa nova questão. E vamos lá que eu vou te mostrar. A cada bimestre, a diretora de uma escola compra uma quantidade de folhas de papel ofício proporcional ao número de alunos matriculados. Então só fica com isso na ideia. No bimestre passado, ela comprou 6.000 folhas, anota esse dado, é um dado numérico, então tem que ser anotado e destacado, para ser utilizado por 1.200 alunos. E aí, ó, com esse dado, nós já podemos encontrar aqui uma coisa importante. Bom, 6.000 dividido por 1.200 dá um total de 5. Isso aqui significa 5 folhas por aluno. Um aluno, então, tem uma quantidade de 5 folhas. No bimestre passado, já falei, né? Neste bimestre, alguns alunos cancelaram sua matrícula e a escola tem agora 1.150 alunos. Mantenham para aqui. Então, agora eu vou ter 1.150 alunos. Logo, eu sei quantas folhas eu irei precisar. Bom, eu vou multiplicar por 5, que é a quantidade de folhas por aluno. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 5 vezes 1, 5. Então, eu vou precisar de 5.750 folhas para esse bimestre. Agora veja que a diretora só pode gastar R$ 220 nessa compra. Então, ela tem para gastar R$ 220. Vou botar só assim, tá? E sabe que o fornecedor da escola vende as folhas de papel de ofício em embalagem de R$ 100 a R$ 4 a embalagem. Então aqui, ó, tem um porém. Se eu preciso de 5.750 folhas, eu não vou conseguir comprar 5.750 folhas. O que eu vou conseguir comprar é 5.800 folhas. Então a nossa conta não será com aquele valor que eu encontrei, será agora com esse daqui, ó, cuidado, será com esse daqui. Aí que tem a pegadinha, tá? Então, olha, 5.800 folhas. Se você tem que cada embalagem é R$ 100, então você vai dividir, ou 100 unidades, vamos dividir isso aqui por 100, o resultado é que eu vou precisar de 58 embalagens, tá certo? 58 embalagens. E quanto é que isso iria me custar normalmente? Se você multiplicar isso aqui por 4, que é o custo de uma embalagem, 8 vezes 4, 32, vão 3. 5 vezes 4, 20, com 3, 23, então daria R$ 232. Então esse é o custo para se comprar as 5.800 folhas. Mas acontece que a diretora só tem para gastar R$ 220. Então, ó, será preciso convencer o fornecedor a dar um desconto à escola, de modo que seja possível comprar a quantidade total de papel ofício para o bimestre. O desconto necessário no preço final da compra, em porcentagem, pertence ao intervalo.
Então, olha só, nós vamos ter que ver quanto é que ele vai dar desconto. O preço base para nós é 232. Isso daqui, ó, isso aqui é em reais, tá? E aí eu quero esse resultado em porcentagem. Isso aqui se refere a 100%, que é o total. Agora, um detalhe, eu não vou colocar aqui 220 não. Por que eu não vou colocar aqui 220? Porque eu não estou afim de saber quanto 220 tem em relação a 232. Eu quero saber o desconto. E o desconto é só R$12, que é 232 menos os 22, tal que ela tem. E aí sim aqui vai ser o X. Então eu estou em busca do 12. Mas olha, essa é uma questão até tranquila, porque se você imaginar que aqui fosse 240, para você chegar em 12, você teria que dividir por 20, né? Teria que dividir isso aqui por 20. Se você dividir isso aqui por 20, aqui vai dar 5. Vai dar 5. Mas não é 240, é só 232. Vamos ver quanto é que isso aqui fica. Olha, 232x, tá bom? Isso daqui vai ser igual a 12 vezes 100. 12 vezes 100 é 1200. Daí o x vai ser igual a 1200 dividido por 232. Nós podemos fazer essa conta aqui, ó, num rascunho. 232. E aí, ó, bom, 120 é menor, tem que ser o próprio 1200. Aqui não vai dar 6, porque 6 vezes 2 dá 12, aqui seriam 5, talvez. 5 vezes 2 dá 10, para 10 dá 0, vai 1. 5 vezes 3, 15, 1, 16, para 24, vão 2, né? Ó, 5 vezes 2, 10, 2, 12, para 2, nada. Então, ó, aqui eu vou colocar uma vírgula e aqui um 0. 400 dividido por 232 só cabe um único. E aí vai ter um resto, não interessa, porque o que importa para mim é que isso daqui, ó, é aproximadamente 5,1. E aí por que só isso que importa? Porque de acordo com os itens, esse 5,1 ele está dentro de um intervalo que é entre 5 e 5,5. E aí então a resposta correta minha está no item A. Bom, eu coloquei isso aqui como uma questão de porcentagem. Na verdade você tem regra de 3, na verdade você tem aqui algumas contas que você tem que fazer. De fato essa questão, se você não tomar alguns cuidados, ó, 2 cuidados que eu chamo a atenção, é de arredondar aqui o número de folhas para a quantidade de folhas que há na embalagem, pois você tem que acrescentar 50 folhas. E aqui na regra de 3 não usar 220, usar 12, porque nós estamos procurando o desconto, tá bom? São esses 2 cuidados que você tem que ter. E aí a gente vai, acompanha o nosso canal para você resolver todas as questões conosco, entender as dicas, entender as pegadinhas, entender como é que você deve proceder na resolução de cada uma das questões. Bons estudos a todos!